boa noite. Alegria no coração, paz e serenidade como sentimentos que vão tornar nossas almas elegantes, nobres, no caminho que está destinado a todos nós. Sabemos que estamos vivendo momentos de conturbações, distúrbios, crises sociais de grande gravidade, aonde vem imperando a inversão de valores. Há sempre esse tipo de pergunta para nós que ministramos a doutrina em vários rincões, em vários locais, e a pergunta sempre é esta: qual o caminho da salvação? Como se o planeta estivesse entrando em profundo caos. E não há outra resposta a esta dúvida a não ser dizer: a educação na família. Ora, vai uma pergunta: como educarmos se não nos educarmos? Os pais também precisam se educarem. E qual o caminho para esta educação? A doutrina espírita, a Mancheias, nos traz a grande vertente que é o autoconhecimento. Fica mais fácil quando nos conhecemos, quando nos aceitamos para o grandiosíssimo trabalho da transformação moral. Mais moralizados, vamos moralizar nossos redentos, filhos, netos. E não basta a palavra. Sobretudo, o exemplo. O exemplo que marca, o exemplo que fica. Não gosto muito de falar de mim, mas eu preciso compartilhar isso. Hoje escuto dos meus filhos algo que me emociona. Quando eles me dizem que o que eu mais deixei na educação deles, hoje eles já passaram dos 40 anos, foi o exemplo de honestidade. Nunca abrir mão disso. Não vou abrir. Sermos honestos. E ficou o exemplo. Então, creio que a educação é o grande caminho para transformarmos este orbe planetário, ora em convulsão, mas que vai se acomodar. Igual as placas tectônicas, vão se acomodar. Eu trouxe aqui uma frase muito significativa do livro Lampadário Espírita, pela nossa querida Joana de Ângeles, para a gente analisar. Pelo médium que todos conhecemos, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Diz Joana o seguinte: o filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Não o temas nunca. Não o ofendas com a falsa valorização dele, em demasia. Recorda-lhe a humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum do barro orgânico. Orienta-o dignamente sem cessar. Como podemos tirar lições preciosíssimas disso? Por que temer o filhinho que nos chega? Sabemos que o que ainda impera entre nós, espíritos imperfeitos, é a consanguinidade parental, ou seja, o código genético.
Mal sabemos que nesta genética existem profundas adversidades que criamos em existências anteriores. Deus é tão maravilhoso que criou o lar, como nosso irmão leu aqui com muita propriedade. Porque ali, sem sabermos do passado, estamos reunidos pela consanguinidade, para que possamos desenvolver ao longo da existência um sentimento que não há outro, o sentimento do amor. Aquela criancinha que chega tão desprotegida, tão bela, tão sorridente, desdentada, ainda não nasceu o primeiro dentinho. A gente tem um afeto, a gente tem um carinho. Muitas vezes estamos tendo carinho com o adversário do passado. Deus nos concedeu o beneplácito. Por isso que Joana diz, não temas. Olhem que bela oportunidade nós temos. O lar, a família, temos que resgatar a família. Estamos vendo como uma necessidade até, uma inversão de valores muito grande, onde tudo é permitido. Sabemos o porquê disso. Inclusive ela diz aqui, não o ofendas com a falsa valorização em demasia. Isso tem um aspecto psicológico muito profundo. Porque trazemos no nosso escopo moral, no nosso bojo espiritual, as dívidas transadas. Porque não sabemos o que fomos, o que fizemos, mas nós trazemos algo que se mostra muitas vezes nessa atitude de supervalorização do filho. Sabem o que é? Sentimento de culpa. De não querer mais fazer o que fizemos. Aquela culpa que está dentro de nós. Então, muitas vezes, por conta desta culpa, nós valorizamos muito nossos filhos a ponto de tudo ser permitido. Porque saímos de uma educação castradora, foi a minha educação, de muitos aqui presentes, para uma educação extremamente liberal, extremamente permissiva. Então temos que resgatar isto. Temos que buscar um caminho de equilíbrio. Como diz o príncipe do budismo, Siddhartha Gautama, é o caminho do meio. Mas tudo tenderá para isto. Porque estamos vendo, amigos, as dores lancinantes, ora presentes, as drogas permeando os caminhos dos jovens, absurdamente. Estamos vendo certas discrepâncias, cujas leis estão até permitindo tudo isso. Estão aí lutando para as leis que protegem o aborto, a descriminalização da maconha, por exemplo, que sabemos que traz alterações cognitivas muito importantes no cérebro. Então, é como eu disse, é uma inversão de valores. Temos que resgatar o que é nobre, o que é verdadeiro, o Evangelho do Cristo. Os princípios perfeitos, ético-morais. O que é a ética? A ética prima pelo que é certo e pelo que é errado. O Evangelho nos traz exatamente o que é certo e o que é errado. E a moral? A moral nos traz o que é o bem e o que não é o bem. Então sabemos perfeitamente bem que os princípios ético-morais perfeitos são os de Jesus. Não precisamos ir muito longe. Temos aqui o Evangelho
temos as bem-aventuranças, temos o que Jesus nos trouxe no seu maravilhoso messianato. É só seguirmos. Daí a importância que tanto nós ressaltamos o Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar. Vocês não têm ideia de como isto é precioso, é maravilhoso e é importante. O lar que pratica o seu Evangelho semanalmente, ele se ilumina. Ele afasta os espíritos vadios que circundam os lares, penetrando-os, encontrando almas desavisadas, equivocadas, para estabelecerem seus processos obsessivos. E aí nós entendemos tantas discrepâncias dentro do lar, tantas discussões, tantos conflitos entre pais e filhos. Não podemos esquecer dos processos obsessivos. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos atos e pensamentos? Muito mais que imaginamos. Muito mais. A tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas por que nos dirigem? Porque nós abrimos campo. São as chamadas brechas morais. Porque o processo obsessivo, que é um processo mediúnico, é um processo de acoplamento de ondas, de frequências, de energias. Porque pensamento é uma energia eletromagnética, favorecendo exatamente a instalação do processo obsessivo, em virtude da afinidade. Quando nos afinizamos com determinados pensamentos. E aí trazemos espíritos para compor exatamente uma estrutura que certamente criará muitos danos nocivos àquele lar. E também aos lares. E também à sociedade. E também à nação. Então vejam a importância do lar. De praticarmos, o mínimo que seja, o Evangelho, através da nossa transformação. Eu tenho uma frase admirável, que eu gosto muito, do Chico, nosso querido Chico Xavier, que diz: se cada um acender um fósforo, o mundo fica iluminado. Tão simples acender um fósforo. Façamos a nossa parte. Não importa o vizinho, o fulano, beltrano, cicrano, façamos a nossa parte. Façamos o nosso culto. Iluminemos nosso lar. Tragamos para dentro do lar espíritos de luz que vão nos assessorar, que vão nos intuir para a prática do bem. Então Joana foi muito clara aqui. Recorda a humildade. Ensinar aos nossos filhos a importância de se reverem. Porque eu sempre cito isto e repito. Humildade vem de humus, que quer dizer terra. Humus e humildade. Mas como assim? Ser terroso, ser argiloso, quer dizer reconhecer a sua condição terrena. Isso é a melhor interpretação para a humildade. E passar isso para os nossos filhos. Para que eles não tenham medo nem vergonha de dizerem o quanto eles estão errando. Então, o que está faltando para esse processo educacional pedagógico? Está faltando diálogo. Está faltando sentar. Bota o celular de lado, pelo amor de Deus. Isso está virando uma enfermidade. Não que ele não seja útil, mas também a exorbitância está criando problemas de relacionamento. Eu vejo isso. As pessoas hoje estão caminhando na rua olhando para o celular. Estão dirigindo olhando o celular.
Você vai num restaurante, cada um está com celular. Isso aí a medicina, a psiquiatria já está considerando como doença, gente. Informatose. Eu até digo que é WhatsAppiose. Uma doença. É o dia inteiro no celular. E a coisa beira o absurdo. Eu vejo, e acontece com muita frequência no meu consultório, as pessoas vão lá para serem examinadas, o celular toca. E a criatura para a consulta para atender o celular. E não tem como eu não adverti-la. Falei, pelo amor de Deus, fala com educação, coloque o celular do lado. Eu estou tratando da tua vida, da tua estabilidade, da tua rigidez. A criatura, isso é inversão de valores. Antigamente não existia tanto isso, existia mais respeito. Como entra um paciente com um boné, eu mal vejo os olhos e não tira o boné. Antigamente era o hábito tirar o chapéu dentro de uma igreja, quando entrava dentro do lar. Então, companheiros, a gente falaria isso horas a fio a respeito desta inversão de valores. Mas vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7º da Lei de Sociedade, Laços de Família, em que Allan Kardec, na questão 774, faz a seguinte pergunta aos espíritos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Belíssima pergunta, muito pertinente que Kardec faz aos nossos amigos espirituais, aos luminares. E eles respondem da seguinte forma: diverso dos animais é o destino do homem. Nós já evoluímos, já saímos do reino animal. Éramos princípios espirituais, hoje somos princípios inteligentes. Por que então quererem identificá-lo com este? Voltar à condição puramente instintiva, como o nosso irmão leu aqui agora, na página de abertura? Sermos só instintos? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Exatamente isto, evoluir. Seguir os princípios que os animais não têm, ético-morais, pautados no raciocínio, na razão, na lógica, no entendimento, no discernimento, para progredirmos. E não há outro caminho. Queiram muitos ou não. Deus criou exatamente a reencarnação como caminho para o progresso. Uma existência é paupérrima, é inadmissível, é inconcebível para chegarmos à perfeição relativa. Então vamos, ao longo dos processos encarnatórios, evoluindo intelectualmente, evoluindo moralmente, que a moral, ela segue o intelectual. Porque o intelectual nos dá a capacidade de compreender, de discernir e de escolhermos o que é certo e o que é errado. Olha aí a ética, o que é o bem e o que é o mal. Olhem a moral. Então os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus, amantíssimo Pai que nos criou, que, por essa forma, olha como os Espíritos terminam essa resposta, os homens aprendessem a
a amar-se como irmãos. Caminho único, indefectível, infalível. Deus é amor. E se Deus está em nós, não é difícil entender que o amor está em nós. O amor que segue um processo evolutivo. Ainda estamos no caminho da posse, do controle, na dominação, é meu, pronome possessivo, para então irmos desenvolvendo gradativamente esse amor tão propalado e um dia chegarmos onde o Cristo chegou, o amor incondicional. Jesus amava os fariseus, os saduceus, os adversários, os inimigos da época, da mesma forma que ele amava Maria, João. Porque é um amor pleno. Você não faz distinção, não temos como alcançar isto. Como amar um desafeto? Mas chegaremos lá, como Jesus chegou. Ter essa potência da alma, que não tem espaço para outro sentimento a não ser o amor. Se Deus é amor, e o Deus que cria astros, orbes, galáxias, seres, em tudo tem um amor. Até a pedra tem o amor de Deus. A pedra não ama, mas tem um amor ali. Sabem aonde a gente identifica esse amor nas pedras, nos minerais? No sistema cristalográfico, onde elementos se unem. É a união do amor. Para formar sílica, tem que haver uma comunhão entre o silício e o oxigênio. E outros elementos também que compõem as pedras. Isso já é uma profunda identificação do amor. Em tudo tem um amor. É o amor que estrutura o universo. É o amor que estrutura os espíritos. O que nos falta não é alcançar o amor. Isso é muito inteligente. Nós não vamos alcançar o amor. Nós vamos nos abrir ao amor. Porque a gente tem esse hábito. Um dia eu chegarei a Jesus. Um dia eu chegarei a Deus. Não, gente. Não vamos chegar, não. Deus está. Deus é. Nos falta a abertura, a amplificação da consciência. Quando a gente se abre, o amor se mostra. Dentro dos seus degraus evolutivos, é claro. Porque senão, vamos sempre criando distâncias que não existem. Se Deus está em tudo, Deus está aqui, nesse laptop, está no ventilador, está nesta planta. Então não há distância molecular entre nós e Deus. O que existe é um apagamento da divindade. Então precisamos nos iluminar para termos esta iluminação interior. Mas Kardec aqui continua. Prestemos atenção. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria para a sociedade? Esse relaxamento que nós estamos vendo com muita frequência nos lares, nas distorções presentes no lar. E os espíritos foram muito claros. Uma recrudescência do egoísmo. Todos somos egoístas. Todos nós somos. Ainda temos muito a visão egocêntrica do eu em detrimento do outro. Ainda não nos abrimos para o outro. Ou se abrimos, abrimos muito pouco. O egoísmo ainda está presente em nós e seus filhotes. Orgulho, vaidade, ódio, raiva, mágoa, vingança. Tudo é oriundo do egoísmo. Tanto que, vamos lá, eu acho que é um
capítulo importantíssimo do Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, onde Kardec coloca o título, o egoísmo. Prestemos atenção na questão 913. Dentre os vícios, não são os vícios comuns que nós conhecemos, os vícios morais, qual que se pode considerar radical? Qual é o vício mais radical que nos afasta do amor, que nos afasta da caridade, que nos afasta da plenitude, que nos leva a uma série de alterações psíquicas, a uma série de alterações mentais, a uma série de alterações físicas, chamadas doenças. Em tudo que há doença, há o egoísmo. A gente se desequilibra por uma pequena coisa, nossa imunidade já cai. E aí a gente se gripa, a gente abre um campo para uma infecção, as bactérias adoram quando o campo está aberto para a sua proliferação. Então temos que levar isso em consideração. Um espírito equilibrado, um espírito sereno, um espírito em paz. A paz é fundamental, a paz de espírito, sem cobranças, sem ansiedades, sem angústias. A gente vive equilibrados. Jesus, aonde chegava, quando ele ia fazer as suas prédicas, os seus sermões, as suas orientações de grande magnitude, ele dizia sempre: que a paz esteja convosco. Por que será que Jesus falava isso? Porque ele sabia perfeitamente bem que a paz é que nos enobrece. A paz interior, a tranquilidade, a paciência. Aliás, paciência é ciência da paz. Paz e ciência. A tolerância, a fé, essa paz que nos impulsiona cada vez mais a termos a tranquilidade, o bom senso, a coerência de progredirmos. Então, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Vamos ver o que a espiritualidade respondeu? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Todo o mal é defluente do egoísmo. Nas pequeninas coisas, nos pequeninos gestos egóicos, daí deriva todo o mal. Olhem como os espíritos colocam: estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Interessante que eles colocam aqui: estudai todos os vícios. O que os espíritos estão nos informando? É pegar o Evangelho? É pegarmos o livro dos Espíritos e estudarmos todos os vícios? Também. Mas não só isso. Na verdade, os Espíritos estão a nos mostrar que devamos estudar em nós mesmos. Aonde estamos sendo egoístas? Nas mínimas atitudes. Vamos dar um exemplo muito clássico. A gente se magoa com uma certa facilidade. A gente se irrita diante da negativa, diante de uma oposição. A gente cria aquele sentimento detestável que nos degrada fisicamente, que é a mágoa. O que é a mágoa? Dizem os estudiosos, dentro da área psíquica, que a mágoa é a extensão da nossa culpa no outro. A gente tem que encontrar um culpado. Eu tenho que ser a vítima, eu tenho que ser o pobrezinho. Então, inconscientemente, quando eu me magoo, eu estou projetando a minha culpa no outro. A rejeição, que é algo
extremamente sentida, né? E tem um ditado que eu gosto muito: nós não somos rejeitados, nós não somos abandonados, nós não somos traídos, apenas tudo isso acontece por aquilo que a gente espera do outro. Eu tenho que ser amado, eu tenho que ser respeitado, o outro tem que ser fiel a mim. A gente vive num sistema de cobranças. Isto é ou não o egoísmo? Querer que tudo funcione do nosso jeito. Nós não nos adaptamos à vida, apenas queremos que a vida se adapte a nós. Isto é uma visão terrível, egocêntrica. O mundo tem que ser do meu jeito, da minha forma. Chico Xavier tem uma outra frase que eu admiro muito. Ele diz o seguinte: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Vejam que frase extraordinária. Então temos que estudar os vícios em nós. Como? Vigilância. Vigiai e orai. Orai, vigiai e orai. Ou seja, atenção. Nas mínimas coisas vamos nos questionar. Estou sendo egoísta? Estou sendo egoísta quando eu nego um empréstimo material, um disco. Hoje não se fala mais disco, né? Um pendrive. Eu sou do tempo do long play. Nos tempos, aqueles discos de vinil. Não é, Romil? O Romil diz que não. Pois é. Então a gente fica negando, com medo de perdermos, com medo de que alguém leve e não retorne. Eu não empresto nada. Livro espírita, então. Aí a gente arruma aquela bela desculpa. Não, é um livro de consulta. Não é livro de consulta. É medo de que esse livro seja, seja possuído pela outra pessoa. Então são essas pequenas atitudes que temos que ter. Olha, eu já vi muito no meio espírita, porque eu preparo minhas palestras, meus seminários, que me dão trabalho de pesquiso aqui, pesquiso ali. Aí as pessoas no final das palestras falam assim para mim: o senhor pode me passar esse trabalho? Eu conheço muito espírita que não passa. Não passa mesmo. Afinal me deu um trabalho tremendo e eu vou passar isso de mão beijada? Egoísmo, gente. Eu na mesma hora dou meu zap, passo isso por e-mail, por zap, sem problema nenhum. Nós estamos aqui para expandir, para divulgar a doutrina espírita. E os espíritos aqui continuam. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. As disputas, as desavenças, as crises sociais, as guerras, os fratricídios, mortes de irmãos, como estamos vendo aí em guerras, aí está a causa, o egoísmo. Tem que prevalecer a minha política, tem que prevalecer a minha economia, tem que prevalecer a minha ordem, a ordem do mais forte, que subjuga e domina outras nações menores, sem o potencial daquelas, é o egoísmo. Continuando aqui, os espíritos. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, olhem como eles colocam, aproximando-se, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade.
ela neutraliza todas as outras qualidades. E como o nosso tema é do lar, é a educação, a gente vê muito isso dentro do lar: o egoísmo, a injustiça, o desamor, a falta de caridade, sejam de quem forem, de pai para filho, de filho para pai, a justiça, os deveres de cada um, os direitos de cada um, o desamor porque não há amor, há dominação, há uma dependência afetiva emocional, há, consequentemente, também a liberação, porque tem todo um processo por trás disso, aonde o egoísmo impera. E a caridade? Caridade é sair de si, é não privilegiar tanto o eu, os meus interesses, como está lá também no Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? O interesse pessoal, respondem os Espíritos. E o que é o interesse pessoal, se não o egoísmo? Então, ele neutraliza o egoísmo, todas as outras qualidades. E Allan Kardec, fazendo um comentário na questão 917 de O Livro dos Espíritos, nos fala o seguinte: o homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Aí está o caminho que a doutrina nos traz sobejamente: a pesquisa desse grande mal, desta grande chaga, para podermos remediá-la, praticando o bem, olhando mais o próximo, em detrimento dos seus interesses pessoais. Nas pequeninas coisas, a gente vai avançando no caminho evolutivo porque estamos nos abrindo para a essência da nossa alma. Esse Deus interno, chamado também de self, o nosso real, o nosso autêntico. Que coisa maravilhosa é isto que a doutrina nos traz, que um dia chegaremos lá, seremos plenos, tal qual Jesus o é. Que coisa tão maravilhosa, que nos enseja cada vez mais nos melhorarmos nas pequeninas atitudes e não esperar grandes atitudes, porque elas não serão muito reais. Vamos trabalhar as pequeninas coisas. Então, continuando aqui Kardec, quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, olhem só, e isto muito presente nos lares, aqui gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca o quê? As dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente o quê? Na defensiva, contra o seu vizinho, contra os seus entes queridos. Estamos num processo da parentela corporal para desenvolvermos dentro do lar a parentela espiritual, criando afinidade. E uma dessas causas que eu acabei de citar, todas elas defluentes, oriundas do egoísmo. Nós citamos o orgulho. O orgulho de aparentarmos uma importância sem sermos. O indivíduo prepotente, arrogante, orgulhoso, é o estado orgulhoso de ser. Ambição material, dos bens pecuniários, financeiros, de querer ter e jamais ser. A inveja, ou sentimento difícil, muito escondido nas criaturas,
Porque a inveja, em verdade, a criatura traz um grande e profundo complexo de inferioridade. É o orgulhoso que falhou, que fracassou, e aí ele se menospreza. Ele entra num processo de complexo de inferioridade e passa a ver no outro como uma criatura superior, vitoriosa, triunfante, e ele não. Aí entra a maledicência, entra a calúnia, para trazer aquela criatura que ele acredita ser vitoriosa para o mesmo patamar, para o mesmo processo vibracional. É essa inveja, o ódio, a raiva, o ciúme que denota criaturas inseguras, criaturas que acreditam que o outro é sua posse, e como não acreditam muito nisso, perdem a confiança em si. E, consequentemente, perdem a confiança no outro, no objeto que ele acredita ser seu. E não é só o ciúme em relacionamento de marido e mulher, namorado e namorada, não. Ciúme nas pequeninas coisas, que ele acredita ser possuidor, dono. Daí o ciúme ser uma estrutura altamente possessiva, que a cada momento magoa, como falei, da mágoa, do ressentimento, daquele sentimento da criatura porque escutou um não. E isso é um grande equívoco, quando hoje os pais permitem e só dizem sim para os seus filhos, com medo de perdê-los, porque os pais também são carentes, também são inseguros, porque tiveram também na sua infância processos de rejeição, de mágoas, então não querem perder aquela posse e permitem tudo para os seus filhos. Sim, as coisas mais escabrosas. E o que acontece? Um dia esse filho vai para a rua e escutará um não da sociedade. Como ele reagirá a isso? Com processo depressivo? E temos aí essa chamada doença do século. Vai se tornar agressivo, violento? Essas crianças que chegam em colégios com metralhadoras para matarem, porque nunca tiveram um não dentro de casa. E Jesus fala, não, não, sim, sim. Temos que ter austeridade, autoridade moral. Nossos filhos precisam sentir segurança. Não pode, meu filho. Qual o problema? O problema não está no não. O problema está na agressividade do não. Temos que ter autoridade moral, austeridade, firmeza e sermos como Jesus, dúlcidos, delicados, sublimes, até em dizer não. Dialogar, mostrar aos filhos qual é o caminho ético-moral mais acessível. Isso está faltando. E aí então os filhos são criados com toda a permissividade, super mimados, porque sempre receberam em casa aberturas. E a sociedade mais à frente vai fechar as portas. Por isso o ditado antigo que nós conhecemos, preocupante: adotem seus filhos antes que um traficante o faça. Porque aí, esse filho que não teve segurança dentro de casa, cujos pais foram permissivos, são criaturas, são filhos instáveis, inseguros, desorientados, geram processos de ansiedade, o chamado mundo moderno, estados ansiosos de ser. E eles vão buscar a serenidade aonde? A tranquilidade aonde? Na droga. Porque eu sempre pergunto, por que a droga cresce no mundo? Certa feita fizeram uma enquete que se mobilizasse o maior exército do mundo, naquela época era o americano, hoje eu não sei, não iria conseguir destruir a droga, o comércio,
consumidor. E por que existe consumidor? Será que todos entram por curiosidade? Por trazerem dentro de si, né, lacunas não preenchidas por um carinho, por um diálogo, por uma firmeza que deva existir dentro de casa? Isso, meus irmãos, chama-se educação. E Kardec aqui continua. Enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício, o egoísmo, é incompatível com a sua felicidade. O egoísta não é feliz. Ele tem uma vacuidade existencial, um vazio dentro de si. O egoísta sempre quer cada vez mais ter. E quanto mais ele tem, mais ele se torna vazio. Porque as conquistas materiais não suprem a alma, não planificam a alma, não geram alegria interna, não geram paz, pelo contrário. Estamos vendo aí essa gama imensa de ansiosos depressivos. Então é incompatível. E podemos mesmo acrescentar, nos fala Kardec, com a sua própria segurança. O egoísmo, diz ele, o nosso querido codificador, é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Então, praticar a caridade é uma forma de substituirmos o egoísmo? É. Vamos treinando a caridade. Eu não diria que a caridade inicial seja completamente liberta, porque muitos praticam a caridade para ter um lugar no céu. Agora eu posso morrer em paz, estou praticando a caridade. Isso chamamos de pseudo-caridade. Mas de tanto treinarmos essa servidão, porque o Cristo foi muito claro: eu vim para servir e não para ser servido. E o treinamento da caridade vai nos dando uma alegria interna de um dever cumprido. Porque é o dever da alma, é o dever do espírito, servir como Jesus nos serviu. Então, destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Aí temos que ressaltar a importância da caridade exercida pela Casa Espírita, nos seus múltiplos trabalhos, campanha do quilo, do berço, praticar o bem, como este treinamento substituível, ou seja, substituir o egoísmo pela caridade. O nosso querido Chico, nesse magnífico livro Vida e Sexo, no capítulo 2 ele fala da família, exatamente tudo que foi dito. Ele diz o seguinte: há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais, que eu acabei de citar, e pelos laços corporais, a consanguinidade. Duráveis as primeiras, as espirituais, se fortalecem pela purificação, pelo amor, e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, os laços corporais, essas segundas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual, porque ela não se alicerça no processo espiritual. Ela visa simplesmente as questões materiais. E não esqueçamos do que foi dito. Todos nós somos desafetos uns dos outros de existências anteriores. Claro que existem famílias onde estão ali espíritos encarnados por laços espirituais, mas em grande parte, ou a maior parte, são resgates. São
aos nossos filhos que chegam, para que nós possamos ali, naquele convívio, na educação, na orientação, no amor, amarmos aqueles que prejudicamos ou fomos prejudicados. Então Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus criou a família, criou a consanguinidade, e através de várias encarnações vamos nos afinizando, vamos trabalhando esse sentimento nobre, elegante que é o amor, para podermos entender o que o Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não temos ideia do significado profundo desse amor crístico, esse amor crístico que está em nós. Porque se Jesus disse que Deus, o Pai e Ele eram um, e se Deus está em nós, o Cristo está em nós. É óbvio esse entendimento, essa compreensão. E vamos então nos abrindo as chamadas janelas do aperfeiçoamento, para que essas energias crísticas cheguem até nós. Foi o que aconteceu com Saulo, depois Paulo. Aquela brilhante frase que ele nos deixou: não sou eu, mas quem vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Vocês já pensaram o que significa isto? Não sou eu, mas quem vive é o Cristo. A ti eu entrego o meu espírito, Jesus. Como Jesus falou para o Pai, naquele momento de dor, no seu desencarne na cruz, nos entregarmos. O que quer dizer nos entregarmos? Não é sair da sua identidade, da sua estrutura, da sua evolução. Não. É nos entregarmos ao amor. Entregarmos às leis que dominam, que comandam a natureza, a vida, a imortalidade, a eternidade, onde Deus se encontra, não como um ser antropomórfico, mas como uma estrutura energética que envolve, é o plasma divino a nos envolver em todos os setores, em todos os instantes, em toda a vida. Caríssimos irmãos, falaríamos muito mais. Só terminando com uma frase do Chico aqui. Em verdade, Emmanuel dizendo para Chico, dizendo o seguinte: que na carteira do corpo carnal, no nosso físico, as lições profundas do amor, desse amor que nos soerguerá um dia em definitivo, da terra para os céus. Então é o amor que vai nos soerguer definitivamente, para que um dia sejamos espíritos melhores, bons espíritos, e chegarmos, claro que chegaremos à condição de espíritos puros, aonde estaremos num diálogo de inapreciável valor com o próprio Jesus, já como um colaborador direto do Pai, como Ele colabora a dizer para todos, para que isso ecoe em todas as almas: meu Pai trabalha, eu também trabalho. E o trabalho, essencialmente, é o trabalho do amor, a dirigir tudo que é criado pelo excelentíssimo Pai, o nosso Criador. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos, mais uma vez, por esta doutrina que nos traz legítimos caminhos para sermos felizes. Abramos-nos à felicidade, que não está fora, está dentro de nós. Muita paz.